E se Deus te prometesse algo que você ainda não pode ver? Uma terra de abundância, um futuro de paz, um propósito maior para a sua vida. Você acreditaria? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos, começando com um homem chamado Abraão. Imagine a cena. Deus o chama, pedindo que deixe para trás tudo o que conhece: sua casa, sua família, sua segurança, menos em troca de uma promessa de uma terra que ele nunca viu, um lugar que Deus mesmo lhe mostraria. Abraão, sem mapas ou garantias, apenas com a palavra de Deus, obedece. Ele parte. Esse primeiro passo, dado em pura confiança, é o início de uma das jornadas mais épicas da história da humanidade. A lição aqui é poderosa. A verdadeira fé não exige ver para crer, mas crer para poder ver. A jornada de Abraão nos ensina que, às vezes, o destino mais grandioso começa com um ato de confiança no invisível. A semente da terra prometida foi plantada não em um solo físico, mas no coração obediente de um homem. Séculos se passam. A pequena família de Abraão se torna uma grande nação. Mas o cenário muda drasticamente. O povo de Israel, seus descendentes, não está na terra da promessa, mas no Egito, vivendo sob o peso esmagador da escravidão. Seus dias são marcados pelo trabalho forçado, pela opressão e pelo sofrimento. Em meio ao desespero, um clamor sobe aos céus. E Deus ouve. A promessa feita a Abraão não foi esquecida. Ela estava viva, pulsando no coração de Deus, aguardando o momento certo para se cumprir. E então, em um deserto distante, uma sarça arde, mas não se consome. Um homem chamado Moisés, um príncipe do Egito que se tornou um pastor fugitivo, é confrontado por uma presença divina. Deus o chama para uma missão impossível: libertar seu povo. Moisés hesita. Ele se sente incapaz, inadequado, com medo. Quem sou eu? Ele pergunta, mas a resposta de Deus é a mesma que ele nos dá hoje: eu estarei com você. A lição é clara. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que ele chama. Ele não precisa de nossa força, apenas da nossa disposição. Moisés, mesmo com medo, aceita o chamado. A jornada de volta ao Egito marca o início de um confronto monumental. De um lado, Faraó, o governante mais poderoso da terra, com seus exércitos e sua arrogância. Do outro, Moisés e Arão, armados apenas com um cajado. E a palavra de Deus, o que se segue, é uma demonstração impressionante do poder divino. As 10 pragas que assolam o Egito não são apenas desastres naturais. São juízos direcionados que desmantelam a estrutura de poder e a idolatria egípcia. Cada praga prova que o Deus de Israel é soberano sobre a natureza, sobre a vida e sobre os falsos deuses do Egito. Faraó endurece seu coração repetidamente, mas a cada recusa, o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais espetacular. Finalmente, com a praga da morte dos primogênitos, o coração de pedra de Faraó se quebra. O povo de Israel é liberto, mas a provação final ainda estava por vir. Encurralados entre o exército egípcio que os perseguia e as águas impenetráveis do Mar Vermelho, o medo tomou conta do povo. Era o fim, mas para Deus, era o palco para o seu maior milagre até então. Com o cajado de Moisés estendido, as águas se dividiram, criando um caminho seco no meio do mar. O povo atravessou em segurança. E as mesmas águas que foram sua salvação se tornaram a destruição de seus inimigos. Naquele dia, eles não apenas foram libertados do Egito, foram libertados da lógica do impossível. Eles aprenderam que, com Deus, o obstáculo intransponível se torna o caminho da vitória. A liberdade foi conquistada, mas a terra prometida ainda estava distante. Entre a libertação e o destino, havia um deserto. E essa jornada pelo deserto se tornou uma verdadeira escola espiritual. Foi um tempo de teste, de purificação e de dependência total de Deus. Todos os dias, Deus provia o maná, um pão que caía dos céus. Quando tinham sede, ele fazia brotar água de uma rocha. Uma coluna de nuvem os guiava durante o dia e uma coluna de fogo os protegia à noite. Deus estava presente, suprindo cada necessidade. No entanto, o coração do povo era inconstante. Eles murmuravam, reclamavam, sentiam saudades da escravidão no Egito, esquecendo-se rapidamente dos milagres que haviam testemunhado. A memória da opressão parecia mais doce do que o desafio da liberdade. Chegando às fronteiras de Canaã, Moisés enviou 12 espiões para explorar a terra. 10 deles voltaram com um relatório de medo. Eles falaram de gigantes, de cidades fortificadas, e disseram:
somos como gafanhotos diante deles. O medo deles contaminou toda a nação. Apenas dois, Josué e Calebe, mantiveram a fé. Eles viram os mesmos gigantes, mas viram um Deus ainda maior. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará a essa terra. Mas o povo escolheu ouvir a voz do medo e não a voz da fé, por causa de sua incredulidade. Aquela geração foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos perecessem. Apenas seus filhos, junto com Josué e Calebe, teriam a chance de entrar na terra. A lição do deserto é dura, mas essencial. A promessa de Deus exige perseverança. A incredulidade pode atrasar e até mesmo impedir que recebamos o que Deus tem para nós. Após 40 anos, uma nova geração estava pronta. Moisés, o grande libertador, subiu ao monte Nebo. De lá, ele pôde ver a terra prometida, mas não pôde entrar. Sua tarefa estava cumprida. A liderança passou então para Josué. A obra de Deus não para com o homem, ela continua através daqueles que estão dispostos a seguir. E o primeiro desafio de Josué foi tão impossível quanto o de Moisés: atravessar o Rio Jordão, que estava em sua cheia máxima. Mas a instrução de Deus foi clara. Os sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança e dar o primeiro passo na água. No momento em que seus pés tocaram a correnteza, as águas se dividiram, assim como no Mar Vermelho. O Deus que abriu o mar para a geração anterior, agora abria o rio para a nova geração. Ele estava mostrando que seu poder e sua fidelidade não diminuem com o tempo. Uma vez na terra, o primeiro obstáculo era a imponente cidade de Jericó, com suas muralhas impenetráveis. A estratégia de Deus não foi militar, mas espiritual. O povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. Parece loucura, não é? Mas eles obedeceram, e no 7º dia, ao som do grito de fé do povo, as muralhas de Jericó não foram derrubadas por arietes ou catapultas. Elas simplesmente ruíram. A queda de Jericó foi a prova definitiva de que as batalhas pela terra prometida seriam vencidas não pela força humana, mas pela fé e obediência a Deus. Com as principais fortalezas derrotadas, a longa campanha de conquista continuou. E finalmente, chegou o dia. A promessa feita a Abraão centenas de anos antes estava cumprida. Josué reuniu as tribos de Israel e dividiu a terra entre elas. Cada família recebeu sua herança, seu pedaço de chão, seu lugar de descanso e prosperidade. A vitória não foi fácil. Ela foi construída sobre a fé de Abraão, a coragem de Moisés, a perseverança de Josué e Calebe e a obediência de uma nova geração. A terra prometida, Canaã, não era apenas um pedaço de terra, era o símbolo do cumprimento da palavra de Deus, a prova de sua fidelidade. Era um lugar de propósito, onde o povo de Israel poderia finalmente viver em comunhão com Deus e ser uma luz para as nações. Mas a história não termina aí. A narrativa da Terra Prometida aponta para algo ainda maior. No Novo Testamento, a Bíblia nos revela que essa terra física era uma sombra de uma promessa espiritual e eterna. Jesus Cristo é apresentado como o nosso verdadeiro descanso, aquele que nos liberta não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Ele é o caminho para a nossa terra prometida, celestial, a vida eterna com Deus. A jornada de Israel é um espelho da nossa própria jornada de fé. Temos as nossas promessas, os nossos desertos, os nossos gigantes e as nossas muralhas de Jericó. E a história deles nos ensina que a fé, a obediência e a perseverança são as chaves para conquistar o que Deus nos prometeu. A pergunta final, então, não é mais sobre Abraão ou Josué, mas sobre você. Qual é a sua terra prometida? Qual é o propósito que Deus plantou em seu coração? Não importa o quão impossível pareça. Lembre-se, o mesmo Deus que abriu mares e derrubou muralhas está com você hoje, pronto para cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de fé. Até a próxima.